Yeah. Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero nesta noite trazer aqui uma reflexão, uma palavra ao coração dos irmãos, tendo em vista que hoje, dia de domingo, temos como de costume estar na casa do Senhor e não o podemos, pois os irmãos sabem dos acontecimentos, do último acontecimento que tem sucedido a nível mundial, e o nosso governador do estado, ele baixou um decreto onde solicitou, melhor, determinou que as igrejas estivessem fechadas para que desta forma houvesse as medidas de prevenção contra este vírus, o Covid-19. Mas enfim, eu quero aqui deixar uma palavra aos nossos irmãos que estão nos seus lares, cultuando ao Senhor. Estou recebendo aqui algumas fotos das famílias que já fizeram o seu culto, que estão fazendo o seu culto, e eu quero deixar aqui um texto da palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 13 a seguir, diz-nos assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele, Jesus, lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas, não sabes dos acontecimentos que nela têm sucedido nestes últimos dias? Amém? O texto relata de um acontecimento em que dois discípulos de Cristo, pós-ressurreição, estão indo à cidade de Emaús. E dias anteriores havia acontecido um grande acontecimento que havia abalado o mundo daquela época, que fora a crucificação de Cristo. E os discípulos de Cristo, mesmo depois de terem ouvido falar dele mesmo, que ele ressuscitaria, eles ainda não tinha a total revelação daquilo que Cristo havia passado a eles. E quando Cristo se entrega à morte, é sepultado, esses dois discípulos vão para Emaús, e isso sucedeu-se na ressurreição, no dia que Cristo ressuscitou, no terceiro dia após a sua morte. E eles iam conversando, diz a Bíblia, entre si, de tudo aquilo que havia acontecido, ou seja, conversando a respeito dos acontecimentos que envolvia a morte de Cristo. E nesta conversa, de Jerusalém para Emaús, cerca de 11 quilômetros,
eles colocaram à mesa, em sua conversa, todos os questionamentos que estavam neles com relação aos últimos acontecimentos. E o interessante é que quando eles estão conversando com dúvida a respeito daquilo, Jesus aparece, se aproxima deles e com eles segue aquela caminhada. E a Bíblia vai dizer que eles não o conheceram pelo fato dos olhos deles ainda estarem fechados, ou seja, eles ainda não haviam recebido a total revelação, né, de Cristo, daquilo que ele havia falado. E Jesus chega e faz uma pergunta para eles: que palavras são essas? Disse Jesus: que caminhando trocais entre vós, e porque vocês conversam e estão tristes ao mesmo tempo. E um deles, por nome Cleopas, diz a Bíblia, respondeu para Jesus, que até então era um desconhecido. Ele disse: és tu somente um peregrino em Jerusalém e não sabes das coisas, dos acontecimentos que nela, em Jerusalém, têm sucedido nesses últimos dias? Irmãos, é sobre isto que eu quero meditar um pouco. Esta ênfase que Cleopas dá à pergunta de Cristo redireciona Cristo aos últimos acontecimentos, aquilo que havia acontecido recentemente. E eu quero chamar a atenção, a nossa atenção, para o acontecimento que Cleopas diz e o impacto causado naquele acontecimento. Haja vista, perceba que a proporção do impacto sucederá pelo fato de não esperar que alguma coisa nos aconteça. Nós sofremos um impacto maior com as coisas que nos acontecem devido nós não estarmos preparados para que quando vem os acontecimentos não nos pegue de surpresa. Observe que Cleopas diz a Jesus: tu não sabes o que tem acontecido nesses últimos dias? Veja isso, um impacto causado por um acontecimento. E observe que a proporção do impacto causado sucede pelo fato de não esperar que alguma coisa nos aconteça. E quando nós não esperamos que alguma coisa nos aconteça, eu não me preparo, até porque é óbvio, quem é que vai se planejar para as coisas ruins, para as coisas mais, para os acontecimentos que traz caos, que traz crise? Quem vai se planejar? Na maioria das vezes nós não nos planejamos em nos preparar para aquilo que talvez poderá acontecer e que não seja alguma coisa boa. E quando não estamos preparados, isso causa impacto em nós. E observe que é por isso que quando estes
acontecimentos ruins chegam, pega todo mundo de surpresa, porque não estamos preparados para tal. Nós estamos envolvidos em um acontecimento que tem abalado não somente o Brasil, mas tem trazido um abalo mundial, que é sobre o Covid-19, o coronavírus. Como todos sabemos, a origem do Covid-19 originou-se na China, iniciou-se na China. E esse acontecimento, irmãos, foi tomando proporções gigantescas, de maneira que pegou vários países despreparados. E uma das nações foi a Itália, como muitos nós sabemos. O coronavírus chegou na Itália e ocasionou um grande impacto. E considerando que este país, a Itália, é um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, e eu não quero aqui entrar em detalhes com relação à idade avançada da população italiana. Não quero entrar aqui em detalhe ao clima frio que proporciona um comodismo no vírus, nem no espaço geográfico pequeno, que, considerando o espaço geográfico pequeno, uma proporção da proliferação mais rápida, população grande, espaço pequeno e a proliferação mais rápida. Eu quero entrar nesse detalhe. Eu quero, nesta noite, trazer uma reflexão a nós, diante deste acontecimento que nós estamos envolvidos, coronavírus, que tem trazido um impacto gigantesco. Eu quero trazer uma reflexão a nós, como igreja do Senhor, que estamos inseridos neste contexto, envolvidos neste último acontecimento. Vejamos, tomando por base estes últimos acontecimentos que têm abalado o mundo por meio do coronavírus, quero me chamar a atenção para um grande acontecimento que também causará um impacto mundial, que é o arrebatamento da igreja. E a palavra de despertamento é que estou falando de um acontecimento que não é novidade para nós, pois nós sabemos, estar na Bíblia, que este acontecimento, arrebatamento da igreja, está próximo para se cumprir. Eu estou falando de um acontecimento que não nos pegará desapercebido, que não acontecerá e quando chegar, não vai chegar causando em nós um sentimento de eu não sabia, porque todos nós, igreja do Senhor, temos um conhecimento deste acontecimento. E a pergunta que eu quero fazer nesta noite, já encerrando este pequeno vídeo, a pergunta é: você, nós estamos preparados para o arrebatamento? O coronavírus causou um grande impacto pelo fato de as nações não esperarem e por não esperar não estavam preparadas.
e o arrebatamento. Estamos preparados para isso? Segundo, que impacto este acontecimento, o arrebatamento, vai causar em você? Um impacto positivo, onde trará tragédias, onde não trará tragédias, ou impacto negativo, que trará choro e uma grande tragédia para a sua vida espiritual, para você. Quero chamar a atenção também, o nosso, diante deste acontecimento, arrebatamento, hoje, o seu, o meu estado espiritual diante de Deus, o torna preparado para o arrebatamento. Um grande acontecimento tem tomado conta, tem abalado as estruturas das nações, por pegarem nações despreparadas, por aquilo que elas não esperavam que acontecesse. E nós que temos conhecimento deste acontecimento, que é o arrebatamento da igreja, mesmo sabendo disso, estamos preparados? Você está preparado? Fique com essa palavra em seu coração e que Deus te abençoe no nome de Jesus.